Olá, paz seja convosco. Bem-vindos à Administração Eclesiástica, capítulo 4, Gestão da Igreja Local, segunda parte. Hoje, refletiremos em aspectos fundamentais que garantem o bom funcionamento da igreja local, desde a administração ministerial até o planejamento das atividades diárias. A igreja não é apenas um lugar de culto, mas um organismo vivo composto por membros, líderes, voluntários e trabalhadores que juntos contribuem para a expansão do reino de Deus. A boa gestão da igreja envolve responsabilidade, organização e compromisso. O Sistema Nacional de Gestão facilita essa tarefa, garantindo que as informações estejam seguras e acessíveis, auxiliando no controle de eventos, membros, finanças e patrimônio. Além disso, a documentação oficial, como livros e registros, assegura a transparência e o cumprimento das obrigações legais. Também exploraremos as atividades essenciais que fortalecem a igreja, como reuniões de diretoria, assembleias e convenções. São momentos de decisão e planejamento que permitem o crescimento saudável da igreja e a unidade entre os irmãos. Que possamos juntos compreender e aplicar esses princípios para tornar nossa igreja ainda mais eficiente e preparada para cumprir sua missão. Tópico 1. Introdução. A Igreja do Evangelho Quadrangular mobiliza milhões em atividades espirituais e sociais, demandando a administração organizada. Este capítulo aborda gestão e liderança, explorando critérios, etapas do ministério e coordenação de obreiros, pastores e voluntários. A administração eficiente garante clareza de responsabilidade, promovendo alinhamento aos princípios cristãos e crescimento sustentável. A estrutura ministerial não apenas facilita a disseminação do Evangelho, como também assegura que cada colaborador desempenhe seu papel com propósito, eficiência e comprometimento, fortalecendo a organização. Assim, a igreja opera de maneira integrada, impactando positivamente a comunidade e expandindo o reino de Deus com dedicação e ordem. Categorias ministeriais. O ministério quadrangular estrutura-se em 3 níveis: obreiros credenciados, aspirante ao ministério e ministros. Cada etapa possui requisitos e tempos mínimos. Obreiros recebem supervisão inicial, aspirantes têm formação aprofundada para maiores responsabilidades e ministros alcançam o nível máximo, podendo liderar igrejas como pastores titulares. Esse modelo garante a capacitação e compromisso, promovendo excelência na liderança. Assim, a Igreja do Evangelho Quadrangular assegura organização e eficiência, fortalecendo sua missão evangelística e continuidade da obra de Deus. Carreira ministerial. O ingresso no ministério exige seleção criteriosa, conduzida anualmente por comissões de relações ministeriais. Inclui inscrição formal, capacitação teológica, entrevistas e avaliações. Esse processo assegura líderes preparados e comprometidos com responsabilidades espirituais e administrativas. Progressão ministerial reflete um chamado de dedicação e alinhamento aos valores da Igreja do Evangelho Quadrangular. Ministério Oficial. O ministério oficial da Igreja Quadrangular inclui ministros, aspirantes e obreiros credenciados com funções estratégicas na organização. Apenas pastores titulares são nomeados, impactando diretamente na progressão ministerial. Esses líderes dirigem igrejas, orientam fiéis e administram atividades eclesiásticas. A inclusão reconhece a trajetória ministerial e demonstra liderança e compromisso. Esse sistema organizado promove a expansão da igreja, preparando lideranças para desafios e fortalecendo o crescimento espiritual e estrutural. Os voluntários são essenciais para a igreja local.
realizando atividades como evangelismo, ensino e administração, sem vínculo empregatício. O termo de adesão ao serviço voluntário assegura transparência, formaliza a atuação e evita conflitos trabalhistas. Essa prática valoriza o engajamento cristão, organiza juridicamente e promove cooperação. Além dos voluntários, a igreja pode contar com empregados CLT e prestadores terceirizados. Empregados têm direitos garantidos, enquanto os prestadores atuam sob contrato específico. Gestão ética e legal assegura a estrutura organizada, sem riscos jurídicos e com respeito aos envolvidos. Tópico 2. Membresia quadrangular. A membresia da Igreja do Evangelho Quadrangular é composta por pessoas que aceitaram Jesus como Salvador, se arrependeram dos pecados e foram batizados por imersão. Esses membros oficiais são registrados no livro de membros e devem seguir as doutrinas da Igreja. Além dos membros, há frequentadores e visitantes que participam das atividades, mas sem compromisso formal. A administração da igreja deve manter os cadastros sempre atualizados para facilitar a assistência pastoral e a organização das atividades. Esse controle permite acompanhar o crescimento da igreja, planejar evangelismo e garantir que os membros recebam apoio espiritual e discipulado. A membresia fortalece a comunidade e cria um ambiente de compromisso com a fé cristã, promovendo unidade e participação ativa nos ministérios da igreja. Assim, a gestão eficiente da membresia não apenas estrutura a igreja local, mas também potencializa a sua missão evangelística e organizacional. Sistema Nacional de Gestão da Igreja Local. Em 2010, a Igreja do Evangelho Quadrangular implantou o Sistema Nacional de Gestão da Igreja Local, uma ferramenta fundamental para a administração e organização das igrejas. Esse sistema foi desenvolvido para otimizar o gerenciamento dos cadastros de membresia, permitindo que igrejas de qualquer porte registrem e acompanhem informações dos membros, visitantes e frequentadores de maneira eficiente. Além disso, o sistema auxilia no trabalho pastoral, fornecendo dados essenciais para acompanhamento espiritual e planejamento de ações ministeriais. A informatização trouxe mais agilidade ao processo de gestão, facilitando a comunicação entre as igrejas locais e os órgãos superiores da denominação. Com esse recurso, a administração da igreja tornou-se mais organizada, permitindo que os pastores e líderes tenham acesso rápido e seguro às informações necessárias para o desenvolvimento do seu trabalho com excelência e precisão. A informatização trouxe mais agilidade ao processo de gestão, facilitando a comunicação entre as igrejas locais e os órgãos superiores da Igreja do Evangelho Quadrangular. Com esse recurso, a administração das igrejas tornou-se mais organizada, permitindo que os pastores e líderes tenham acesso rápido e seguro às informações necessárias para desenvolverem seu trabalho com excelência e precisão. O sistema de gestão da igreja local pode ser acessado via internet, proporcionando flexibilidade para os pastores e administradores. As credenciais de acesso são fornecidas pelos pastores titulares, garantindo a segurança das informações. Esse sistema pode ser utilizado a partir de qualquer computador conectado à internet, sem a necessidade de equipamentos específicos na igreja. Essa funcionalidade permite que os cadastros sejam atualizados de maneira contínua, seja na própria igreja, em residências ou escritórios administrativos. A acessibilidade do sistema facilita o trabalho pastoral, permitindo o gerenciamento mais eficiente dos membros, eventos e atividades ministeriais. Além disso, a plataforma oferece um ambiente seguro para o armazenamento e consulta de informações, garantindo que os dados da igreja sejam protegidos contra perdas ou acessos indevidos. Dessa forma, o sistema se torna uma ferramenta indispensável para a administração eclesiástica.
Dessa forma, o sistema se torna uma ferramenta indispensável para a administração eclesiástica. A segurança dos dados da Igreja é uma prioridade no Sistema Nacional de Gestão. Para evitar perdas ou acessos não autorizados, o sistema realiza cópias de segurança diária no servidor central. Essa prática garante que mesmo em caso de falhas técnicas ou imprevistos, as informações podem ser recuperadas. Além disso, cada igreja local mantém fichas físicas de cadastro com uma medida adicional de segurança, permitindo que os registros sejam acessados em situações emergenciais. A confidencialidade dos dados também é protegida por protocolos de segurança, garantindo que apenas pessoas autorizadas podem visualizar ou modificar informações sensíveis. Essa estrutura de proteção reforça a confiabilidade do sistema e permite que os líderes da igreja administrem os cadastros sem risco de perder as informações. Assim, a igreja mantém sua organização eficiente e evita transtornos administrativos no gerenciamento dos membros e também é protegida por protocolos de segurança, garantindo que apenas pessoas autorizadas possam visualizar ou modificar informações sensíveis. Essa estrutura de proteção reforça a confiabilidade do sistema e permite que os líderes da igreja administrem os cadastros sem risco de perda de informações. Assim, a igreja mantém sua organização eficiente e evita transtornos administrativos no gerenciamento dos membros. A membresia da Igreja do Evangelho Quadrangular é registrada de forma física e virtual, garantindo que todas as informações estejam bem documentadas. O cadastro físico consiste nas fichas individuais dos membros, contendo dados pessoais, informações ministeriais e histórico de participação na igreja. Já o cadastro virtual é realizado diretamente no sistema de gestão da igreja local, permitindo que as informações sejam armazenadas digitalmente e acessadas com facilidade. Essa integração entre registros físicos e digitais facilita a atualização dos dados e proporciona um controle mais eficiente da membresia. A manutenção adequada desses cadastros possibilita um acompanhamento mais próximo dos membros, auxiliando no discipulado, visitas pastorais e ações evangelísticas. Dessa forma, a igreja consegue gerenciar sua comunidade com maior organização, promovendo um ambiente de acolhimento e crescimento espiritual contínuo. A atualização dos dados proporciona um controle mais eficiente da membresia. A manutenção adequada desses cadastros possibilita um acompanhamento mais próximo dos membros, auxiliando no discipulado, visitas pastorais e ações evangelísticas. Dessa forma, a igreja consegue gerenciar sua comunidade com maior organização, promovendo um ambiente de acolhimento e crescimento espiritual contínuo. O sistema de gestão da igreja local não se limita ao cadastramento dos membros. Ele oferece diversas funcionalidades para a administração da igreja, incluindo controle de eventos, agendamento de compromissos, gestão financeira e registro de atividades ministeriais. Com essa ferramenta, os pastores podem organizar melhor os cultos, coordenar reuniões, acompanhar relatórios financeiros e administrar diferentes aspectos da vida da igreja de maneira eficiente. Além disso, o sistema facilita a comunicação entre as igrejas locais e as instâncias superiores, permitindo uma gestão integrada e padronizada. A utilização desse sistema contribui para a transparência administrativa e fortalece a organização interna da igreja, tornando-a mais preparada para atender às demandas ministeriais. Com isso, a igreja local pode focar mais em seu propósito espiritual e menos em desafios burocráticos. Funcionalidades do sistema de gestão.
O sistema de gestão da igreja local é uma ferramenta completa que atende diversas necessidades administrativas e ministeriais. Entre suas funcionalidades estão a gestão de patrimônio, controle da liderança, organização do ministério oficial e registro de cultos. Ele também permite a emissão de relatórios detalhados sobre a membresia, aniversariantes, dizimistas e patrimônio da igreja. Com essa estrutura, os líderes podem tomar decisões baseadas em dados concretos, melhorando o planejamento e a execução das atividades. Além disso, o sistema possibilita a digitalização e organização de documentos oficiais, garantindo que a igreja esteja sempre em conformidade com suas obrigações administrativas. Essa ferramenta facilita a rotina dos pastores e administradores, permitindo que a igreja funcione com mais eficiência e transparência. Assim, o sistema de gestão se torna um recurso indispensável para a administração e crescimento da igreja local. A administração documental é essencial para a organização e transparência da Igreja do Evangelho Quadrangular. A gestão dos livros impressos oficiais garantem a conformidade com as exigências legais e facilita a administração eclesiástica. Este tópico apresenta um panorama da documentação essencial para igrejas de todos os tamanhos, incluindo registros financeiros, administrativos e ministeriais. Como a legislação sofre constantes mudanças, a capacitação contínua é fundamental para manter a igreja em conformidade com as normas vigentes. O conhecimento sobre os livros obrigatórios e sua utilização permite que as igrejas tenham um controle adequado de suas finanças, patrimônio e membros. Além disso, a informação trouxe maior segurança e acessibilidade aos registros. Assim, compreender a gestão documental fortalece a governança da igreja, garantindo que todas as atividades estejam bem documentadas e respaldadas legalmente. Os livros oficiais variam conforme as necessidades administrativas e financeiras das igrejas locais e seus departamentos. Alguns livros são obrigatórios para todas as entidades da Igreja do Evangelho Quadrangular, como o livro caixa, que registra a movimentação financeira, e o livro de registro do patrimônio, que controla os bens adquiridos ou doados. Outros documentos, como o livro de atas e o livro de rol de membros, são essenciais para registrar decisões e acompanhar a membresia. A correta utilização desses registros garante a organização e transparência na administração eclesiástica. Além disso, a informatização desses documentos tem facilitado a gestão, permitindo consultas rápidas e seguras. O cumprimento das normas documentais fortalece a estrutura da igreja, auxiliando na prestação de contas e no planejamento de suas atividades ministeriais e administrativas. O livro caixa é um dos documentos mais importantes para a administração financeira da igreja. Ele registra mensalmente todas as entradas e saídas de recursos, garantindo um controle detalhado da movimentação financeira. Com a implantação do Sistema de Contabilidade Nacional, esse livro passou a ser gerado eletronicamente, proporcionando maior precisão nos registros e facilitando a prestação de contas. Além disso, a igreja deve manter relatórios financeiros e comprovante das transações, assegurando a transparência e a conformidade com as exigências fiscais. O correto preenchimento do livro caixa permite que a liderança tome decisões embasadas sobre o uso dos recursos e previne problemas administrativos. Dessa forma, ele se torna uma ferramenta indispensável para a gestão eficiente das finanças da igreja. O livro de registro de patrimônio é utilizado para documentar todos os bens adquiridos ou recebidos por doações pelas igrejas e entidades da IEQ. Esse registro é essencial para garantir um controle preciso do patrimônio da igreja.
evitando perdas e garantindo a transparência na gestão dos bens. Com a modernização administrativa, o registro patrimonial passou a ser realizado eletronicamente dentro do Sistema de Contabilidade Nacional. Esse sistema facilita a organização dos bens da igreja e assegura que cada item esteja devidamente documentado. O acompanhamento detalhado do patrimônio permite que a igreja administre seus recursos de forma responsável, garantindo que seus bens sejam utilizados para o cumprimento de sua missão ministerial e social. O livro de hall de membros é um registro essencial para igrejas locais, pois contém os dados de todos os membros oficialmente cadastrados. Ele permite que a igreja acompanhe a vida espiritual e a participação dos fiéis, auxiliando na organização pastoral. Com a implementação do sistema de gestão da igreja local, esse controle passou a ser realizado também de forma digital, tornando a atualização e a consulta das informações mais seguras, mais rápidas e seguras. O cadastro correto dos membros é fundamental para a organização da igreja, facilitando ações como visitas pastorais, discipulado e planejamento de eventos. Além disso, manter esses registros atualizados fortalece o vínculo entre a liderança e a comunidade, promovendo um ambiente de cuidado e acompanhamento espiritual mais eficiente. Os livros de registro de eventos religiosos são importantes para a documentação oficial da igreja. Eles incluem o livro de registro de casamento, o livro de apresentação de crianças e o livro de ofícios fúnebres. Embora esses registros não tenham valor civil, são essenciais para o controle estatístico e histórico da igreja. Com a digitalização, esses dados podem ser organizados eletronicamente, permitindo um acesso mais ágil e seguro. No entanto, a igreja deve manter as versões físicas desses registros para garantir que todas as informações sejam devidamente documentadas e preservadas. A correta gestão desses livros auxilia a igreja na organização de cerimônias e no acompanhamento dos membros ao longo de sua caminhada cristã. O livro de Atas é um documento fundamental para a gestão eclesiástica, pois registra todas as decisões e eventos das reuniões do conselho diretor local e das assembleias da igreja. Esse registro tem valor legal e deve seguir critérios específicos como a numeração das páginas e a assinatura dos responsáveis. A informatização desse processo tem facilitado a redação e a preservação das atas, garantindo maior segurança e acessibilidade. O livro de atas é essencial para documentar mudanças administrativas, deliberações importantes e outros acontecimentos relevantes da igreja. Manter esse registro atualizado assegura que a igreja tem um histórico confiável de suas decisões, servindo como referência para a gestão presente e futura. Os livros fiscais e contábeis são fundamentais para a transparência e a regularização da igreja perante os órgãos governamentais. Entre eles destacam-se o livro Razão e o livro Diário, que registram detalhadamente as operações financeiras da igreja. Esses documentos são exigidos pela legislação comercial e devem ser mantidos de forma organizada para facilitar auditorias e fiscalizações. O correto preenchimento desses registros auxilia na prestação de contas e no cumprimento das obrigações fiscais da igreja. Com a digitalização, esses processos se tornaram mais eficientes, permitindo que as igrejas administrem suas finanças com maior precisão e segurança. Dessa forma, a organização contábil fortalece a credibilidade da igreja e garante a transparência em sua administração. Os impressos oficiais e fiscais são documentos essenciais que comprovam a movimentação financeira e o cumprimento das obrigações legais da igreja. Entre eles estão recibos, comprovantes de pagamento, guias de recolhimento de impostos e outros registros administrativos. Esses documentos garantem que todas as transações sejam devidamente registradas e estejam em conformidade com a legislação vigente. A correta organização desses arquivos facilita
auditorias e fiscalizações, além de garantir transparência nas atividades da Igreja. Manter um controle eficiente dos impressos oficiais é fundamental para a boa gestão e para evitar problemas legais, assegurando que a Igreja opere de maneira ética e responsável. Tópico 4. Atividades gerais da Igreja. A Igreja local vai além da administração eclesiástica, desenvolvendo atividades fundamentais para a sua organização e crescimento. Essas ações garantem a interação entre os membros, a estruturação das lideranças e a tomada de decisões estratégicas. E neste tópico, destacamos 3 atividades essenciais para a governança da Igreja: as reuniões de diretoria, a Assembleia Anual e as convenções estaduais e nacionais. As reuniões de diretoria são responsáveis pelo planejamento e gestão da Igreja, abordando temas administrativos e ministeriais. A Assembleia Anual é um momento de avaliação, onde os membros decidem assuntos importantes para a Igreja. Já as convenções estaduais e nacionais são encontros estratégicos que definem diretrizes para toda a Igreja do Evangelho Quadrangular. Essas atividades garantem que a Igreja esteja bem organizada e alinhada com sua missão de evangelização e discipulado. O Conselho Diretor Local é o órgão responsável pela administração da Igreja, reunindo-se ordinariamente a cada 3 meses. Essas reuniões são fundamentais para a gestão e organização da Igreja, abordando temas como o ingresso e exclusão de membros, aprovação de relatórios financeiros, definição de salários de funcionários e planejamento de compras importantes. Além disso, é nesse encontro que se recomenda candidatos ao ministério e se aprova a nomeação de líderes para os diversos departamentos. O Conselho Diretor Local também trata de questões estruturais como construções e contratos de locação. Essas decisões garantem que a Igreja funcione de forma organizada e eficiente, promovendo uma liderança bem estruturada e comprometida com a missão cristã. O funcionamento regular do Conselho assegura que todas as áreas da Igreja operem de maneira harmoniosa e alinhada aos princípios institucionais. A Assembleia Geral Ordinária da Igreja local é realizada uma vez por ano e é convocada pelo pastor titular, que também preside as reuniões. Esse encontro tem o objetivo de avaliar o desempenho da Igreja, aprovar relatórios financeiros e administrativos e eleger os membros do Conselho Diretor Local. Além disso, a Assembleia pode deliberar sobre a venda ou aquisição de propriedades, bem como a exclusão de membros, sempre seguindo os critérios estabelecidos pelo Estatuto da Igreja. A participação da comunidade é essencial, pois essa é uma oportunidade para que os membros tenham voz ativa nas decisões importantes para o futuro da Igreja. As assembleias garantem a transparência e a responsabilidade na gestão da Igreja, assegurando que todas as ações sejam tomadas em concordância com a visão e os valores da Igreja do Evangelho Quadrangular. As convenções são eventos essenciais para a estrutura organizacional da Igreja do Evangelho Quadrangular, podendo ser ordinária ou extraordinária. A convenção estadual são organizadas pelos conselhos estaduais e reúnem líderes, pastores e ministros para discutir questões regionais. Já a convenção nacional é o órgão máximo da Igreja e estabelece diretrizes para toda a Igreja. Durante essas reuniões são debatidos temas como normas ministeriais, estratégias missionárias e decisões administrativas. Apenas ministros e aspirantes ao ministério têm direito a voto, enquanto obreiros credenciados podem participar com direito à palavra. As convenções são essenciais para garantir a unidade e a visão da Igreja, permitindo que todas as igrejas locais estejam alinhadas às diretrizes institucionais. Elas fortalecem a liderança e proporcionam momentos de aprendizado, comunhão e renovação do compromisso com a missão evangelística.
Ao concluirmos este estudo sobre a gestão e organização da Igreja do Evangelho Quadrangular, somos lembrados de que uma igreja bem administrada reflete compromisso, zelo e dedicação à obra de Deus. A administração eficaz não é apenas um requisito burocrático, mas uma forma de servir ao Senhor com excelência e responsabilidade. Vimos a importância da membresia e da atualização dos cadastros, garantindo que todos os membros sejam bem acompanhados e pastoreados. O Sistema Nacional de Gestão da Igreja Local trouxe inovação e segurança, permitindo uma administração mais eficaz. Além disso, a documentação correta e a transparência na gestão financeira asseguram que a igreja esteja sempre em conformidade com suas responsabilidades. Também refletimos sobre as reuniões de diretoria, assembleias e convenções, momentos essenciais para a tomada de decisões que afetam o presente e o futuro da igreja. Quando há unidade, planejamento e compromisso, a igreja cresce de forma ordenada e estruturada, alcançando mais vidas para Cristo. Que possamos aplicar esses conhecimentos com sabedoria, sempre lembrando que o Senhor é o centro de todas as nossas atividades. Que Ele continue guiando e fortalecendo nossa caminhada. Oremos. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos diante de Ti com gratidão por tudo o que aprendemos hoje. Reconhecemos, Senhor, que a igreja é Tua e que tudo o que fazemos deve ser para glorificar o Teu nome. Dá-nos sabedoria e discernimento para administrar com excelência a obra que nos confiaste. Pai, abençoe cada membro, pastor, líder e voluntário que dedica a sua vida ao serviço do Teu reino. Fortalece aqueles que enfrentam desafios na organização e administração da igreja para que não desanimem, mas sigam firmes no propósito de servir com fidelidade. Pedimos que a unidade e o amor sejam a base de todas as decisões, desde as reuniões de diretoria até as convenções e assembleias. Que cada documento, planejamento e estratégia sejam guiados pelo Teu Espírito Santo, garantindo que a igreja esteja sempre alinhada à Tua vontade. Senhor, protege Tua igreja contra todo engano, confusão e desordem, que possamos ser mordomos fiéis, cuidando dos recursos, das pessoas e da missão que nos foi confiado. Capacita-nos para cumprir cada tarefa com alegria e responsabilidade, lembrando que servimos a Ti acima de tudo. Abençoa, Senhor, cada igreja local, para que continue sendo um farol de esperança, transformação e salvação. Que tudo seja feito para a Tua honra, Tua glória e todo o louvor, em nome de Jesus Cristo. Amém.